Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, de volta com vocês, mais uma vez para falar sobre o arrebatamento da igreja. No nosso último vídeo foi um sonho, eu tive um sonho que me inquietou muito, eu estava emocionada, o vídeo tá aí, vocês podem ver. Eu nem estava conseguindo falar, porque eu acordei em prantos, porque foi algo muito real. Eu posso dizer que não foi bem um sonho, foi uma visão da parte de Deus para minha vida, uma visão de despertamento. Nessa visão, Deus falou fortemente ao meu coração que é chegado o tempo de seleção, escolha, né? De selecionar aqueles que são dele, o tempo de separação. O que ocorre? Lá em Apocalipse nós encontramos um versículo bíblico, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, olha, quem for santo, santifique-se mais, e quem for sujo, suje-se mais. Alguém já leu isso aí? Eu creio que todos que estão ouvindo, né, já viram sobre isso. Quem for santo, santifique-se mais, e quem for sujo, suje-se mais. E é interessante porque quando ele lê isso, quando João ele declara isso, está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, ele está declarando o fim de todas as coisas, é um tempo de fim. E é interessante porque ele fala assim, olha, chegou um tempo de que quem é santo santifique-se mais e quem é justo justifique-se mais ainda. A parábola das 10 virgens, ela é muito forte. Quando nós paramos para observar, ela é de estremecer a alma, de estremecer o coração. Por quê? Porque quando nós paramos para observar, nós vemos que todas aquelas noivas, que eram 10, elas eram noiva do Cordeiro. E existe uma coisa que precisa ser observada, todas elas estavam de vestes brancas, todas elas estavam no caminho. Outro detalhe, elas estavam no caminho, elas estavam seguindo o caminho, e todas elas tinham lamparinas. Então elas tinham um ornamento perfeito, elas tinham vestes perfeitas, né, de alguém que ama o Senhor e que segue ao Senhor. Porém, faltava uma coisa nelas. E a Bíblia deixa bem claro que na lamparina delas havia pouco azeite. Aí nós vamos para os trechos bíblicos que falam sobre o que é uma lamparina, para a gente entender bem o que significa isso. É interessante porque o Senhor Jesus ele disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se a vossa luz se apagar, com que há de iluminar? Né? Se o vosso sal se tornar insípido, esse sal não presta mais. Para que vai servir esse sal a não ser para ser pisado pelos homens? E é interessante porque ele fala, não se acende uma lamparina e se coloca embaixo da cama. Não, se coloca em um lugar alto para que ilumine todos. Então vamos entender o que significa o azeite. Azeite é combustível para que a lamparina permaneça acesa. Se faltar o azeite, a lamparina se apaga. Amados, por muito tempo, muitos pregadores da palavra de Deus, muitos ministros da palavra de Deus, não vou dizer que eles não eram do Senhor, não, eles eram do Senhor, eles são do Senhor, mas eles pregaram de uma forma muito, como eu posso dizer, com muita força. Eles pregaram que esse azeite era o poder do Espírito Santo, né? O poder de falar em línguas, o poder de profetizar. E eu venho aqui hoje falar algo muito sério. Não é sobre isso. Esse azeite não é sobre isso. Esse azeite é o combustível que nos faz permanecer firme. E esse combustível tem muito a ver com a nossa intimidade com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que pregam no altar, tem pessoas que até profetizam, que até expulsam demônios e não vão ver o Senhor. E no último dia vão dizer, mas Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome falamos em línguas, em Teu nome expulsamos os demônios. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer claramente para elas, olha, eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. Esse termo conhecer na Bíblia tem muito a ver com intimidade, né? Tem muito a ver com essa questão de aproximação. Jesus, nesse último dia, vai estar dizendo para essas pessoas, você nunca foi íntimo meu, eu nunca te vi. Eu nunca te vi, você nunca se revelou a mim. Então, amados, a parábola das 10 virgens deixa uma mensagem muito forte para nós. Eu gostaria de ler um pouco com vocês essa parábola, tá? Vamos ver o que ela está nos dizendo. Primeiro, ela diz o seguinte, que essas virgens saíram, né? Todas elas carregando consigo as suas lâmpadas, e no meio da estrada, no caminho, 5 delas, todas cochilaram,
5 eram prudentes, 5 não eram. E é interessante porque à meia-noite ouviu-se um clamor, e esse clamor dizia: eis o noivo! E todas elas despertaram. Só que as nécias, que não tinham azeite na sua lamparina, elas começaram a clamar, as que tinham: nos dê do vosso azeite, compartilhe conosco. Mas as prudentes disseram: não posso fazer isso porque vai faltar a nós e a vós. Ali já iniciou-se a separação. Ali já estava declarado quem iria e quem não iria. O arrebatamento, queridos, ele virá. Tem muita gente que não acredita, algumas pessoas que vão estar ouvindo aí vão dizer: não, mas não tem arrebatamento. O arrebatamento é pós-tribulação. Outros vão dizer: não, é antes-tribulação. Outros vão dizer: é no meio da tribulação. Queridos, não importa. Não importa se é antes, se é no meio, se é depois. O que importa é que eu e você temos que estar preparados, tá? E vai chegar um período que não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. O tempo de despertamento é agora. Esse clamor da meia-noite, ele já está soando, ele já está bradando no coração da igreja, ele já está bradando nesta terra. A frase bíblica é um chamado à prontidão espiritual, essa frase, enfatizando que o retorno de Jesus será repentino e no momento de trevas, na meia-noite, exigindo que os fiéis estejam em vigilância. Jesus nos alertou muito sobre a vigilância. Então eu poderia dizer para vocês com toda a convicção que esse azeite significa uma vida de prudência e de vigilância, uma vida perene e constante na presença do Senhor. Se você e eu não temos isso, se você e eu não temos um tempo depositado no altar de Deus, eu não estou dizendo na igreja, estou dizendo dentro da sua casa, no seu dia a dia, se nós não gastamos um tempo para estar com o Senhor, eu não digo nem gastando, e não investimos um tempo para estarmos com o Senhor, tudo que nós estamos fazendo é em vão. O Senhor está te chamando hoje, agora, para um arrependimento genuíno. É interessante porque quando as virgens loucas que perdem a oportunidade de entrar na vida eterna porque não tinham azeite, porque não estavam preparadas, e quando elas foram buscar já era tarde demais, não dava mais tempo. Quando elas bateram na porta, Jesus foi atender a porta e disse: quem são vocês? Senhor, Senhor, nós somos noivas. E Jesus disse para elas: eu nunca vi vocês, eu não conheço vocês. Elas estavam no caminho, elas estavam de vestes brancas. Eu vou trazer para a nossa vida. Elas estavam na igreja, faziam tudo certinho, tudo que manda o figurino o gospel, o figurino evangélico, mas elas não eram íntimas. Eu posso compará-las com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando João escreve, né? E o Senhor diz à igreja de Éfeso: olha, vocês fazem tudo, vocês são muito bons em pregar o evangelho, vocês são muito bons em resistir ao mal, em condenar os falsos mestres, mas vocês não têm o primeiro amor. Vocês abandonaram a primeira chama. Vocês abandonaram o tempo de busca. Vocês não têm mais o mesmo amor por mim. Vocês sempre dizem: não, para que voltar ao passado? Aquele tempo acabou, aquele tempo de chorar, aquele tempo de ir ao monte, aquele tempo de quebrantamento. Queridos, é tempo de voltar ao primeiro amor. Eis o clamor da meia-noite. Está no mundo. Tudo está acontecendo. Deus está nos chamando a um despertamento. Ele está me chamando. Ele está chamando você. Peça perdão a quem você ofendeu. Conserte suas veredas, porque chegou o tempo de seleção. Eu vou te fazer uma pergunta. Como está a tua lamparina? Como está? Há azeite aí? Ou você tem vivido mais tempo nas redes sociais, permitindo ser dominado pelo príncipe deste mundo? Como você está? O Senhor está te chamando nesta hora a um despertamento. Eis o clamor da meia-noite. Tempo de seleção, tempo de escolha. Os que são de Deus estão sendo selados com um quebrantamento e com um avivamento interior extraordinário. E você, como está? Pense nisso e limpe suas veredas no Senhor. O tempo é chegado e o Senhor está te chamando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.